Para essa fala inicial, né, já foi mencionado aqui, então vou passar rápido. A pandemia claramente revelou muitos dos nossos problemas estruturais e trouxe no Brasil essa situação contraditória em que aqueles mesmos problemas que foram revelados e que eu acho até que ganharam a sociedade, né, em termos da atribuição de importância a eles pelas pessoas, então a desigualdade, a questão da saúde pública, a questão a importância da ciência, da tecnologia, enfim, todas essas questões e as atribuições e o claro, nítido papel que o Estado tem em endereçar essas nossas lacunas, que a pandemia ajudou a revelar, não foi suficiente, embora eu ache até que a sociedade passou a enxergar mais com a pandemia esse papel do Estado, para nos tirar dessa situação que de que, ao mesmo tempo em que as pessoas percebem mais isso, em que esses problemas estão mais nítidos, as soluções elas parecem estar mais distantes, né? E a gente está numa situação, por conta, né, das atuais regras orçamentárias e dos problemas orçamentários, de corte de recursos justamente para as áreas que me parece que estão mais, que a sociedade mais demanda nesse momento, né? E a universidade é uma delas, né? A universidade, tanto no seu papel de ensino, que enfrentou desafios enormes nessa pandemia, ainda enfrenta, né? Dada a necessidade de não perder, né, no caráter democrático que a universidade ganhou nesses últimos tempos, como Armínio apontou, graças à política de cotas, não perder isso numa situação em que a gente precisou passar para o ensino remoto, quer dizer, foram desafios mais de curto prazo, e também pensando no papel da universidade para a pesquisa, para a ciência e tecnologia, mais ainda, né, os desafios são muitos hoje para frente e os recursos são, ao contrário, cada vez menores, cada vez mais escassos, né? E aí eu quero dado que muitos já trouxeram esses temas, passar para a questão específica do teto de gastos, da PEC, que hoje está colocada, né, para fundir o piso de saúde e educação, e a forma como a gente precisa repensar esse nosso arcabouço para conseguir garantir o financiamento para essas áreas demandadas pela sociedade. E aqui eu quero, antes de começar a tratar especificamente das regras que estão colocadas, trazer um ponto que eu acho que é importante no que o Armínio trouxe, que é o seguinte: é verdade que quando foi aprovado o teto de gastos, né, em 2016, havia essa ideia de que, ao impor uma regra, e acho que o André Lara Rezende também trouxe isso, né, ao trazer uma regra, você gera um conflito maior e que, de repente, a solução desse conflito maior ia ser justamente alocar os recursos para aquilo que é mais prioritário, né? Então, no momento em que você restringe, você aloca melhor. Havia um pouco essa defesa ali, o argumento de que a melhor alocação surgiria como resultado natural dessa emenda constitucional 95 do teto de gastos, foi muito veiculado naquele momento da aprovação ali em 2016, né? E passados alguns anos, conforme o teto ele vai ficando mais restritivo, né, porque a dinâmica do teto de gastos é tal que as despesas com previdência que vão crescendo, independente da reforma, vão espremendo as demais despesas, e com isso, no caso específico da universidade, isso é nítido, né? A gente vai ficando, claro, com as despesas obrigatórias mantidas, né? Ainda que sem reajustes para salários de servidores, técnicos administrativos, etc., mas ainda mantidas, então, daquele jeito, né, a gente vai se virando, mas as despesas discricionárias, que não são obrigatórias, como investimentos em obras, etc., vão sendo restritas, vão ficando cada vez menores, assim como em outras áreas, os investimentos públicos vão sendo zerados por essa dinâmica dentro do teto de gastos, e isso interrompeu totalmente o processo de expansão das universidades que a gente
viu nos anos 2000, e agora impede até mesmo a manutenção mesmo, né? Aquilo que é necessário, a gente não tem mais os recursos necessários para manter operando a infraestrutura atual, né? E essa dinâmica, então, ao contrário de alocar da melhor maneira os recursos, como era um pouco vendido, né? Criou uma situação de colocar uns contra os outros, né? Alguns com mais poder de influência conseguem manter as suas fatias nesse orçamento, nesse bolo cada vez menor, né? E outros perdem os recursos e, de alguma maneira, cria uma situação problemática, e por isso eu citei o Armínio, não que ele tenha tratado exatamente desse ponto, mas ele falou que não, a gente também teria um caso forte para fazer por mais recursos para o SUS, a gente também teria argumentos para defender mais recursos para assistência social, para alguma política de transferência de renda. O mesmo vale para a universidade. E o problema é que o teto, da maneira como ele foi construído, com essa flexibilidade cada vez menor, faz com que você jogue a universidade contra a saúde contra a cultura contra a ciência e tecnologia contra a assistência social, né? E, de alguma forma, ao invés de alocar os recursos da forma mais eficiente, que era aquilo que era vendido, você, na prática, né, está colocando setores prioritários uns contra os outros. E isso deixa e dá para a gente um papel aqui, enquanto economistas que estão discutindo a questão da universidade, de trazer à tona não só a defesa de mais recursos para a universidade, mas também a defesa de uma mudança nesse arcabouço que está fazendo, né, com que, claro, a gente possa, às vezes, como foi no caso das manifestações pelos cortes na educação que ocorreram há 2 anos, né, está fazendo 2 anos, conseguir, claro, se articular para conseguir garantir os nossos recursos, mas a gente não pode fazer isso em detrimento de outras áreas prioritárias, e por isso é tão importante que a gente discuta o teto de gastos, aquilo que está restringindo tudo isso, a forma como a gente está realizando essas escolhas orçamentárias, né, e que claramente não estão indo na direção de melhorar a qualidade do gasto público, pelo contrário, né, você tem determinadas categorias conseguindo, né, seus reajustes, é o caso de militares, é o caso de alto funcionalismo do judiciário, etc., enquanto outras estão aí realmente nessa guerra por recursos, né? E aí é fundamental, então, a gente repensar as nossas regras fiscais e orçamentárias. Eu acho que está ficando claro hoje, com esse impasse na aprovação do orçamento de 2021, que o teto de gastos ele já não se sustenta, né? E a maneira como se está tentando vender ou prorrogar a sua sustentação hoje por meio dessa tentativa de cortar despesas obrigatórias que atingem justamente a educação, na prática, né? Ainda que no texto você, né, e ali o ministro da Economia já tinha, desde 2019, declarado esse plano de que ele manteria o teto, mas quebraria o piso, ou seja, retiraria os mínimos obrigatórios de gasto com saúde e educação, tentaria acabar com reajustes no salário mínimo, etc., que acabam rebatendo em outros benefícios. Isso agora ficou muito nítido, né? E para piorar a situação, né, se utiliza a prorrogação do auxílio emergencial, que é uma demanda urgente, como maneira de tentar enfiar a goela abaixo, né, do Congresso essa mudança, mais uma mudança, porque a emenda do teto de gás ela já tinha mudado os reajustes do mínimo para a saúde e educação, mas agora fundindo essas duas áreas, o que pode ser muito prejudicial para a área de educação, considerando as demandas muito grandes que o setor de saúde também tem apresentado, né? Isso realmente, se nos últimos anos, né, a gente já viu a situação das universidades se deteriorar de forma muito rápida, né, essa nova etapa, ela realmente traz riscos ainda maiores, exige a nossa mobilização, a gente não pode aceitar como moeda de troca, né, em nome da aprovação, da prorrogação do auxílio emergencial, que é necessária, uma mudança na Constituição, uma mudança que altere a longo prazo essa universalização de direitos sociais no Brasil. E a universidade pública, em particular, né, ela já tem
sido alvo desse tipo de argumento ideológico, que é o de que, por ter pessoas, e o Armínio falou bem, né, isso já mudou, hoje as cotas elas mudaram completamente o perfil de alunos, democratizaram, etc., mas ainda se vê o argumento com muita frequência de que a universidade poderia se financiar sem a ajuda do Estado, ou seja, com cobrança de mensalidades ou com recursos privados. Veja bem, não é verdade em nenhum lugar do mundo que a pesquisa, para início de conversa, possa ser financiada sem a ajuda do Estado. Isso não existe na pesquisa científica. No mundo inteiro, ela requer recursos estatais, né? E mesmo no caso de outros gastos, já há uma série de estudos feitos mostrando que o potencial de arrecadação com cobrança de mensalidade é baixíssimo em relação às demandas de recursos da universidade, né? Então, essa, para além de ser uma falsa solução, ela fere um princípio básico. Esse princípio básico, a meu ver, é o que deve ser defendido se a gente está pensando não só na universidade, mas no que é o Estado brasileiro, né? No que deve ser o Estado brasileiro. A gente não corrige, né, a gente não corrige o fato de que uma pessoa rica que tem a renda mais alta vai ter acesso a um serviço universal. Isso não é corrigido restringindo o seu acesso ao serviço, né? O princípio do Estado de bem-estar social, nas várias áreas, é o de universalizar os direitos e corrigir essas injustiças pelo lado da tributação, ou seja, tributando mais a renda de quem ganha mais. Todas as pessoas têm acesso à universidade pública, como têm acesso ao SUS, como têm acesso a uma renda básica, espero, no futuro. E, do outro lado, você tributa, né, aqueles que ganham mais de maneira desproporcional. Esse é o princípio do Estado de bem-estar social, né? A gente não pode cair na ideia de cada vez mais segmentando, né, e criando condicionalidades para a oferta de serviços públicos, porque isso justamente vamos dizer, é o que está na origem. Isso, aliás, o novo livro do Piketty ressalta muito, né, na origem dessa perpetuação de desigualdades, dessa perpetuação da concentração da riqueza que a gente tem visto ao redor do mundo e que está por trás de parte dos fenômenos que o André ressaltou, né, inclusive esses ataques à democracia, né? Então, enfim, eu quero fazer aqui, eu quero ressaltar mesmo nessa primeira fala esses dois pontos. O primeiro é que a gente precisa trocar esse nosso arcabouço, essas nossas regras fiscais, de maneira a permitir que os gastos per capita, ou seja, aquilo que é gasto por aluno no sistema de educação, aquilo que é gasto por idoso atendido no sistema de saúde, aquilo que é gasto, né, por aluno, tanto na educação básica quanto na educação superior, não cai ao longo do tempo, como atualmente essa regra ela tem necessariamente como consequência. Então, a gente hoje está muito distante, inclusive, do gasto per capita por aluno, do gasto per capita por pessoa atendida no sistema de saúde dos países da OCDE, né? E, de outro lado, a gente precisa trabalhar, junto com isso, com a justiça tributária, né? Como a maneira que vai equalizar e que vai corrigir e vai permitir, né, que essa universalização dos direitos aconteça do outro lado. E a carga tributária é importante da gente discutir também, porque se a gente, enquanto sociedade, escolheu oferecer serviços universais de saúde e educação e uma rede de proteção social, que inclui um sistema de previdência, que inclui uma rede de proteção aos trabalhadores mais vulneráveis, mais ampla do que a atual, inclusive, se a gente escolhe isso, e eu acredito que a gente pode, sim, renovar essa escolha nas próximas eleições presidenciais, isso significa, claro, que a gente precisa, do outro lado, pensar, não por uma questão, e aí eu concordo com o André, não por uma questão de iminente crise fiscal e nem nada do tipo, mas por uma questão de tamanho, de decisão sobre o tamanho do Estado, né? A gente pode, sim, se permitir aumentar a carga tributária no Brasil. Agora, aumentar redistribuindo completamente, tornando justo e equitativo esse sistema.